o nome de vocês aí no chat, nome completo, certo? Que vai servir como chamada. A gente vai esperar mais uns 5 minutinhos e a gente começa, certo? E aí, como é que vocês estão de pandemia? Vixe, parece que tá todo mundo dormindo ainda. Vocês não tiveram aula hoje, não? De biologia, tivemos. Ah, tá. Eu pensei que era a primeira, porque para estar todo mundo assim, meio morto. Eu vou guardando energias para poder passar no programa. Para poder passar o quê? A noite e a madrugada jogando. Minha gente. Vocês estão condicionados demais a jogos. Procurem um livro, uma leitura assim, bem massa. Com o Mercado Pago, você recarrega seu celular direto do app, sem sair de casa. Bom dia, Patrício. Seja bem-vindo. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. Bom dia, Gabi. Seja bem-vinda. Bom dia, Vitória. Tudo bom? My name's Blurry Face and I care what you think. Gente, tinha muita gente na aula anterior? Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now Então, acho que a gente não vai esperar muito, não. Porque senão vai ficar muito apertado o tempo. Estou com medo de ficar muito apertado pelas coisas que eu preparei. Todo mundo já colocou o nome completo no chat? Que vai servir como chamada, certo? Vou colocar agora. Pronto. Bom dia, Wênia. Bom dia, Ene. Sejam bem-vindas. Coloquem o nome completo no chat, certo? Que vai servir como chamada. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? But now we're stressed out. Play pretend, give each other different names. We would build a fly far away. Used to dream about it. Bom dia, Davi. Seja bem-vindo. Tá todo mundo conseguindo visualizar o slide? Podem responder pelo microfone, gente. Sim, tá aparecendo aqui. Ótimo. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, bunny. Used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, bunny. Used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend.
Bom, vamos dar início. Bom dia, Jacó, seja bem-vindo. Vamos dar início, né? Já estamos estourando o tempinho de espera, de tolerância. Fizemos um breve acolhimento, né, com as músicas para vocês acordarem. Bom, sejam bem-vindos ao aulão de Sociologia, né? Como vocês sabem, minha formação é na área de História, mas eu caminho junto com a Sociologia, a minha pesquisa, os meus projetos são todos baseados na Sociologia, então eu tenho um certo domínio para trabalhar alguns autores. E eu acredito que vocês todos já estão conseguindo visualizar o slide, né? E apresentar, dizer que possivelmente nós teremos um outro aulão, porque eu decidi trabalhar com vocês os 4 autores que sustentam a ciência da sociologia, e hoje eu vou falar de 2 e deixar os outros 2 para a próxima aula. E aí eu decidi desmiuçar com vocês alguns conceitos antes de apresentar umas questões, inclusive eu trouxe só 4 questões, por medo de não dar tempo, né? Mas se for o caso, já tem experiência para no próximo aulão a gente colocar mais, e tirar algumas dúvidas referente à própria introdução de sociologia, né? Que geralmente cai, né? Os teóricos que sustentam e a introdução, ela é crucial em algumas questões do Enem, e relembrar um pouco, refrescar a memória de vocês do que vocês provavelmente já devem ter visto lá no primeiro ano. Bom, em relação ao surgimento da sociologia, alguém pode ler essa charge que eu coloquei aí embaixo? Pessoal? Pessoal, vou começar a chamar por nome. Estão dormindo ainda? Letícia, Daniele, vocês estão me ouvindo? Pera, deixa eu ler. Wênia. Espera aí que eu vou aumentar de novo. Letícia, o que é que você vê aí nessa charge? É para ler ou para ver, para dizer o que eu estou entendendo, assim, né? Você vai ler o que tem aí na charge e me dizer o que é que você está vendo. Senso comum. Para que ficar aí fora? Aqui dentro é tão mais quentinho. E o que foi que você entendeu dessa charge? Que talvez um animal queira comer as pessoinhas que estão aí fora. E esse animal seria o senso comum, né? O que implica dizer a charge que quando a gente está dentro do senso comum, é muito mais confortável, né? É aquela velha analogia de que quanto mais você sabe, mais você sofre. Então, a pessoa que não sabe muito, que vive ali naquela pequena amplitude de alienação, ela está ali no conforto. Mas a partir do momento que você toma conhecimento das nuances que estão por trás e desnaturaliza aquilo que você está vendo, começa a se tornar desconfortável. E esse é o papel da sociologia enquanto ciência, né? A sociologia, ela é um estudo científico, né? Ela vem escancarar, assim, a porta das ciências humanas para se tornar ciência, para tornar as ciências humanas uma ciência, né? Aí no século XIX, com o objetivo de mostrar a sociedade do jeito que ela realmente é, sem criar uma maquiagem, digamos assim, sem criar uma maquiagem, sem criar esse campo confortável, né, sem estabelecer esse limite de até que ponto eu posso ir para o conforto do homem, né? E a sociologia, ela vem rompendo, escancarando com isso,
mostrando realmente, com o objetivo de mostrar o que realmente essa estrutura social demanda para que a gente possa, pelo menos, tornar cada vez melhor, né, essa estrutura para as pessoas que nela vivem. E aí, o principal objetivo da sociologia, né, que geralmente a gente costuma dizer que é a sociedade. O que é que a sociologia estuda? É a sociedade. De fato, é a sociedade, só que dizer que é a sociedade é um negócio muito, muito amplo, né? O que a sociologia realmente estuda para compreender a sociedade são os fenômenos sociais. E o que são esses fenômenos sociais, professora? São os fatores que envolvem o coletivo, né? E que tem impactos complexos individuais. Como assim? Ainda não entendi. Quando a gente fala de fenômenos sociais, a gente está falando de problemáticas estruturais. Espera aí só um minuto, acho que tem alguém tentando entrar. Não, tem não. Gente, qualquer dúvida, vocês podem falar no microfone, certo? Voltando. Bom, aos fenômenos sociais. Quando a gente está falando de fenômeno social, a gente está falando de um problema estrutural. Alguém pode me dizer um exemplo de um problema estrutural da nossa sociedade? Pessoal? Ninguém quer nem chutar? Davi, Rebeca, Letícia. Ninguém quer nem chutar uma problemática estrutural da nossa sociedade? Preconceito. Boa, foi Davi, não foi? Davi Menezes. Valeu, Davi. Pronto. Preconceito, exatamente. O preconceito é uma problemática estrutural. O que mais? Outros exemplos: desemprego, pobreza, suicídio, né? Então, esses problemas, desigualdade, esses problemas, eles conseguem abarcar a estrutura social por completo. E eles eles são complexos e têm consequências individuais, só que a gente não pode enxergar como um problema individual, porque ele está acontecendo uma demanda de grande escala e existe tempo e espaço para isso. Ou seja, existe todo um contexto histórico que vai construir os fatores para o acontecimento daquele fenômeno, né? Então, isso é o papel dos cientistas sociais. Estudar esses fenômenos da nossa sociedade, compreender como isso ocorre e desnaturalizar. A sociologia, principalmente a de hoje em dia, né, o papel dela é justamente esse, problematizar, desnaturalizar. E aí eu trouxe essa charge, que é justamente para a gente entender a perspectiva que a sociologia surgiu. Eu acho que todo mundo já ouviu aquele ditado que se diz: não se refuta ciência com senso comum. Realmente, não se refuta ciência com senso comum. Então, a sociologia, ela é a tentativa de explicar... Espera aí, agora tem alguém tentando entrar. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda. Gente, vocês podem falar no microfone, certo? Porque, como eu não estou vendo vocês, eu estou vendo só o slide. Caso alguém queira perguntar ou contribuir com alguma coisa. Bom, voltando. E aí a sociologia, ela vai surgir nessa tentativa de explicar esses fenômenos sociais fora do senso comum. O que seria o senso comum? Alguém pode me dizer o que seria o senso comum?
pessoal. Professora, o senso comum é aquilo, por exemplo, você sabe porque você viu, você teve uma experiência com aquilo, é? É o conhecimento, né? É mais ou menos isso. O conhecimento, o senso comum, ele vai ser o conhecimento que vai originar de alguma experiência sua. Só que essa experiência, ela é singular. Então, não dá para refutar uma experiência individual, né? Ou não dá para refutar uma problemática estrutural com uma experiência individual. Uma experiência que não está ali no mesmo parâmetro para conseguir abarcar os outros fatores que envolvem dentro do fenômeno social. Até aqui deu para sacar? Deu para vocês entenderem mais ou menos? Sim. Sim. Pronto. Aí, o que é que está acontecendo no século XIX? Vamos recorrer aqui ao contexto histórico. O que é que está acontecendo no século XIX? O início do período da modernidade, né? Então, a gente está saindo... Gente, desculpa, a zoada foi minha gata. A gente está saindo da idade medieval, né? A gente está saindo da vivência da peste negra, por exemplo, né? Que agrediu, logo no fim da Idade Média, agrediu os setores econômicos, sociais, políticos, religiosos. Então, abalou toda a estrutura da sociedade, o fenômeno da peste negra. E aí a gente entra no período da Idade Moderna, né? Que finalizando o fim da Idade Média, a gente entra no período da Idade Moderna e vai acontecer o quê? Revolução Industrial, Revolução Francesa e Iluminismo. E aí os filósofos, eles estavam tentando entender essa confusão, essas transformações sociais e buscando explicações que não fossem senso comum, que não fossem explicações filosóficas, que ficassem só no campo das ideias e a gente não conseguisse compreender como aquilo se materializava, que não fosse explicação religiosa, que envolvesse toda uma crença e doutrina e manipulação da igreja. Então, eles queriam uma explicação que fugisse desses parâmetros. Então, o que foi que aconteceu? Surgiu esse boyzinho aqui, um filósofo, Auguste Kant, né, Augustinho, ele surgiu, né, e aí ele vai pensar um estudo da sociedade que envolvesse a ciência. Então, camaradas, é o seguinte, a gente vai começar a pensar a sociedade, essa estrutura, esses parâmetros, esses fenômenos, de forma que não fique no campo das ideias, de forma que a gente não envolva a religião, e de forma que não se explique no senso comum, porque o senso comum, em alguns casos, dá certo, em outros não. A ciência não. A ciência é uma coisa já comprovada, né? E aí ele vai se inspirar em transformar, criar uma ciência social inspirada nas ciências naturais. E o que é que envolve as ciências naturais? As ciências naturais, ela envolve cálculo, ela envolve demonstração, ela envolve probabilidade, né? Só que aí, ele vai tentar encaixar alguns desses parâmetros dentro desse conhecimento, né? E dessas pesquisas da estrutura social. A gente tem que levar em consideração que Agostinho, ele era positivista. O que é ser positivista? É a crença de que a ciência é um guia de tudo, que a partir da ciência a gente alcança o progresso. E aí ele vai defender que a sociologia tem que usar todos os métodos das ciências naturais, ou pelo menos todos que são cabíveis. E um deles é a neutralidade. O que é neutralidade? Neutralidade é você não se envolver com sua pesquisa. É você manter a pesquisa fora do seu alcance. Você observar, descrever, fornecer o experimento, mas não se envolver, né? Só que a gente está falando aqui lá do século XIX, neutralidade hoje já não existe, tá? Em nenhuma das ciências. É impossível você fazer uma pesquisa e não se envolver.
Isso aí já foi uma coisa já refutada. E aí, a partir dessa ideia, ele vai chamar, a princípio, de física social, que é um estudo quântico da sociedade, né? E a partir dessa ideia do estudo da sociedade, a maior preocupação dele, a maior preocupação de Kant é criar uma coesão social. Como seria essa coesão social? Seria uma sociedade, né, que agisse, pensasse e se comportasse a partir da moral. E só assim a gente ia alcançar a ascensão nessa ideia de progresso de sociedade, né? Essa religião da humanidade, que é um dos estudos dele, é uma religião, só que sem religião, sem essa crença sobrenatural, sem um Deus, sem seres extra-humanos. A religião é uma religião pautada na ideia de moral da sociedade, né? Na tentativa de alcançar o êxito da sociedade. E aí, Agostinho, ele vai ficar conhecido, né, como o pai da sociologia, né? E aí, posterior a Agostinho, assim, posterior entre aspas, né? Não que venha depois, mas que vai pegar os estudos, né, de Agostinho e vai surgir como um dos primeiros sociólogos, porque Agostinho, embora tenha dado o escancaramento, né, das ciências sociais, da sociologia, ele era filósofo e tentava solucionar as problemáticas sociais. E aí surge Émile Durkheim. Vocês já ouviram falar de Émile Durkheim? Pessoal? Sim, professor. Eu já ouvi falar. Pronto. Então, surge Durkheim. Como é que Durkheim vai pensar, né, a sociologia? Durkheim, ele vai vir com conhecimento de Kant, só que ele vai pensar o seguinte: não, a gente precisa afunilar esse estudo. Peraí. Bom dia, José Orlando, seja bem-vindo. Émile Durkheim vai dizer o quê? A gente precisa afunilar esse estudo da sociedade. Então, o ideal é que o sociólogo escolha o seu objeto de estudo, né, que seria um objeto social, para poder, a partir daquele objeto, entender as complexidades que se alastram diante dessa estrutura social. Durkheim, ele também era positivista, tá, gente? Só deixando bem claro, o positivismo, gente, é a crença numa sociedade como algo natural, como a evolução social, ver a sociedade como algo natural. Só que isso é um problema, tá? Isso vai ser refutado bem depois, vai ser refutado, porque a gente não pode enxergar a sociedade como um processo de evolução que está ali progredindo. Na verdade, a sociedade, o próprio progresso da sociedade, ela constitui indas e vindas em fatores diversos que promovem mudanças estruturais, e tudo isso é provocado pelo próprio homem e suas necessidades. Então, não é uma coisa natural. Acreditar que a sociedade é natural é tipo naturalizar todas as ações do homem. Seria como também naturalizar a escravidão, por exemplo. Então, essa ideia positivista também já foi refutada, tá? Voltando, fechando esse parênteses, Émile Durkheim, ele também era positivista, ele via a sociedade como algo natural. E ele dizia que para o estudo da sociologia era necessário um objeto, e esse objeto ele tinha que ser chamado como o fato
social. E o que seria o fato social? O fato social é justamente a maneira como as pessoas elas pensam, elas agem, elas sentem, porque são esses pensamentos, esse agir, esse sentir que vai determinar o comportamento da humanidade. Ou seja, por exemplo, pronto, deixa eu usar o mesmo exemplo que eu usei na aula de pré-médio. Vocês não chegam numa igreja de traje de banho, porque é um comportamento inadequado, né? E esse tipo a gente já nasce, né? Ao longo do nosso crescimento, a gente já cresce com essa ideia. E a gente já vai condicionando os nossos comportamentos. Então, isso, Durkheim, ele chama de fato social, né? E aí a gente pode analisar o fato social como geral, externo e coercitivo, perdão. Geral seria o comportamento de todos, né? Por exemplo, o comportamento do coletivo, como o coletivo se comporta. Então, é necessário que o fato social atenda a essas demandas para que ele seja considerado fato social e ser um objeto de pesquisa da sociologia. Outra coisa, ser externo, ou seja, anterior ao indivíduo. Por exemplo, vocês aprendem a falar português, porque quando vocês nasceram, todo mundo já estava falando português, então foi a língua que vocês aprenderam. O fato da gente falar português é um fato social, e a gente está mudando o nosso comportamento, induzindo o nosso idioma a partir do convívio com os outros seres, com os outros humanos, né? Então, isso é um fato anterior ao indivíduo. E o comportamento coercitivo, que seria mais ou menos a repressão do indivíduo que não cumpre com as normas. Por exemplo, se alguém for... Não. Pronto. Se você chegar numa pizzaria, num restaurante bem mais chique, entre aspas, né? Supondo. Você iria comer com as mãos? Alguém pode me responder? Como é que é aí a pergunta, professora? Pronto, para a gente entender essa característica coercitiva do fato social. Eu estou dando um exemplo. Se você chega num restaurante muito chique entre aspas, né? E lá tem a opção de você comer com garfo e faca. E você comeria com as mãos sem utilizar essas ferramentas? Num restaurante bastante renomado, com bastante gente, você comeria com as mãos? Não. Então, exatamente isso. Esse autocontrole, né, de certos comportamentos é o comportamento coercitivo. E se alguém chegasse a fazer isso, de comer com as mãos, seria reprimido pelos padrões sociais, porque não ia atender ao padrão social de que todo mundo estava ali comendo educadamente, entre aspas, educadamente, com as ferramentas, que seria o garfo e a faca, em um restaurante chique, né, que atende a uma classe supostamente mais elevada, e alguém vai lá e se lambuza todo e come com as mãos. Então, seria um comportamento vergonhoso, um comportamento reprimido pela sociedade. Então, isso seria uma característica coercitiva. Então, entender essas características do geral, do externo e do coercitivo, né, entender que nós estamos condicionados a um fator social, já seria característica para determinado fato social ser utilizado como objeto de estudo da sociologia. E entre os estudos de Durkheim, né, está o suicídio, está também as solidariedades, que é onde ele explica os laços de coesão. Gente, eu não vou me ater ao suicídio, porque eu estou correndo contra o tempo, certo? Por conta do tempo da aula. Mas em uma outra aula a gente pode trabalhar a questão do suicídio. Bom, os laços de coesão que Durkheim chama, né, solidariedade,
é justamente as nossas interações, né? E aí, de acordo com a pesquisa de Durkheim, ele vai dizer que existia uma solidariedade antes da sociedade moderna e vai existir uma outra solidariedade pós sociedade moderna. E aí a gente tem, nessa transição, todo um fator de estrutura econômica que vai influenciar no social, né? Que é o desenvolvimento da sociedade capitalista. Que isso aí também a gente vai aprofundar quando a gente estiver vendo em Karl Marx. Mas, enfim, voltando aqui para Durkheim. Ele vai entender que essas transformações, elas vão modificar as formas de interação do homem. Então, ele vai pensar o seguinte, que antes, né, do período de modernidade, existia uma solidariedade mecânica. Como assim, professor, uma solidariedade mecânica? A solidariedade mecânica, de acordo com Durkheim, vai ser características de algumas sociedades mais arcaicas, sociedades tradicionais, como, por exemplo, na Idade Média. A gente tinha um fator que era a igreja, né, o elemento da igreja que vai influenciar no modo de pensar, no modo de agir, como fazer, e no comportamento da sociedade. A igreja ela vai influenciar intrinsecamente no comportamento da sociedade. Então, se a igreja ela influencia no nosso comportamento, ela também vai influenciar na forma como a gente interage com os outros indivíduos. E vai se tornar mais ou menos um comportamento repetitivo. Todo mundo vai pensar parecido, todo mundo vai agir parecido, porque só tem um único mecanismo de mediação para o comportamento, que no caso seria a igreja. Isso é uma característica da sociedade medieval. Só que aí, com o desenvolvimento do capitalismo na sociedade moderna e as inovações, né, que nós vamos ter diante da tecnologia, o processo de globalização que vai começar, então essa solidariedade, ela vai modificar. Né? As nossas interações, elas vão modificar completamente. Por quê? Porque nós vamos ter uma amplitude maior diante dos fenômenos de inovação, né? E aí vai modificar, fazer com que a gente possa pensar de forma diferente, agir de forma diferente, se comportar de forma diferente. E essas diferenças é o que vai completar o total da sociedade. E esse comportamento, essa outra forma de interação, Durkheim vai dizer que é a solidariedade orgânica, e que essa solidariedade ela está fundamentada na divisão de trabalho. Justamente por conta do desenvolvimento do capital, nós vamos ter a tomada das grandes indústrias, né, as grandes fábricas, e as pessoas tendo que se comportar de acordo com os moldes das fábricas, de acordo com os moldes da indústria, porque a indústria ela mudou a sociedade de tal forma que ela mudou, a indústria ela acaba tendo um impacto muito grande no nosso comportamento, a ponto de decidir aonde nós vamos morar, que horas acordar, que horas dormir. Então, a indústria ela vai ter uma mudança muito forte no comportamento do homem, e assim vai modificar as interações que aquele indivíduo vai ter no decorrer do seu cotidiano. Então, foi justamente essa divisão de trabalho dentro das próprias indústrias que a gente vai ter as diversidades ali se completando, né? As diversidades de trabalho, elas vão respingar nas diversidades de pensamento e nas diversidades de comportamento. E ao longo da sociedade, assim como se completa no ambiente de trabalho, vai se completar na interação do homem fora daquele ambiente. Gente, até aqui deu para entender? Com alguma dúvida? Deu para entender. A gente já vai para as questões. Pronto, ótimo. Ai, Deus, estou correndo contra o tempo. Peraí. Alguém pode ler essa primeira questão para mim? Gente, eu peço para que você... Certo.
Eu peço para que vocês peguem papel e caneta e anotem o gabarito das letras que vocês acham que é as certas, para que a gente olhe o gabarito e depois retorne para poder entender por que aquela alternativa é certa e por que aquela é errada, certo? Pronto. Lê aí. Foi Letícia que se voluntariou? Rebeca. Ah, Rebeca, pronto. Lê aí, Rebeca, para mim, por favor. Na parte tardia de sua carreira, Comte elaborou planos ambiciosos para a reconstrução da sociedade francesa em particular e para as sociedades humanas em geral, baseado no seu ponto de vista sociológico. Ele propôs o estabelecimento de uma religião da humanidade, que abandonaria a fé e o dogma em favor de um fundamento científico. A sociologia estaria no centro dessa nova religião. Com base nessa assertiva, Comte aponta para o papel da sociologia como ciência fundamental para a compreensão. Eu continuo lendo isso aí? Continue, letra A. Da ideia da revolução como solução para sanar as questões de desigualdade social. B. Da crença na ação dos indivíduos como fator de intervenção na realidade. C. Do consenso moral como solução para regular e manter unida a sociedade. D. Dos elementos subjetivos da sociedade, tendo em vista a pluralidade social. E. A criação de uma ciência sem método e sem racionalismo. Obrigada, Rebeca. Bom, vocês lembram que quando eu estava falando lá de Agostinho, né, quando ele estava ali no processo de criar a sociedade, o interesse dele era entender, buscar formas para a coesão social. E aí ele vai criar essa religião da humanidade, que na verdade era uma religião sem religião. E aí, alguém quer chutar alguma letra? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Pronto. Gente, alguém quer chutar alguma letra? Davi acha que é a letra B. Alguém concorda com Davi ou discorda? Ok, então vamos supor que seja a letra B. Daqui a pouco a gente volta para conferir. Ai, meu Deus. Travou aqui meu computador. Gente, vocês estão conseguindo ver aí? Pronto, agora voltou. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Davi está com dúvida na letra B e C. Pronto, está em dúvida na letra B e C. Ótimo, Davi. Foi uma jogada boa. Vamos para a próxima questão, certo? E depois a gente volta corrigindo tudo. Outra pessoa pode ler para mim essa segunda? Outra pessoa pode ler para mim essa segunda questão? Na construção da sua teoria, Durkheim também demonstrou como seria as características gerais da sociedade de solidariedade do tipo orgânica. Para tanto, seria necessário compreendermos, antes de tudo, a ideia da divisão do trabalho social. Ao passo que o capitalismo se desenvolve e a produção em larga escala começa. Os meios de produção foram se amplificando e requerendo cada vez mais uma função especializada. Nas sociedades complexas, em que se impera a solidariedade orgânica, a divisão do trabalho perpassada por, letra A, função dispares e conflito,
B. Funções especializadas para a extração do mais-valia. C. Funções múltiplas e coesas. D. Funções semelhantes. E letra E. Funções semelhantes e coesas. Alguém quer chutar alguma resposta? A gente acabou de falar sobre Durkheim e como ele entendia essa divisão de solidariedade a partir dos laços de coesão da sociedade. Alguém quer chutar uma letra? Pessoal? Letícia vai na C. Davi na D. Tu vai na C da primeira e na E da segunda, né? Ótimo, anotem aí. Terceira. Gente, eu tô fazendo assim porque nós temos pouquíssimo tempo. Eu achei que assim seria mais rápido, mas na próxima aula a gente fica só numa questão. Outra pessoa pode ler para mim? Outra pessoa. Professora, não tá dando para ler aí porque tá interferindo na parte de cima, o negócio do slide. Certo, só um minuto. O problema dessas apresentações é isso. Bom. Tá dando para ver agora? Sim. Outra pessoa que não seja quem já leu. Gente, vocês estão dormindo, né? É só para ler. Wênia. Daniele. Pessoal, acho que vocês estão dormindo, viu? Não me respondeu, leva falta. A bandeira nacional, símbolo novo? maior da República Federativa do Brasil, é bastante emblemática. Além das suas cores, existe também os dizeres ordem e progresso. Esse dizer possui sua origem em qual teoria filosófica? No materialismo histórico de Karl Marx, no positivismo de Augusto, no idealismo esse nome desse homem não, ainda. No funcionalismo de Emily e no iluminismo de Henry. Bom, quando a gente estava falando sobre Agostinho, né? A gente estava falando sobre positivismo. Com certeza vocês já devem ter visto essas outras correntes teóricas no decorrer dos anos, né? E quem fundamentou cada uma dessas teorias? Só que aí a gente tem que parar para se perguntar nessa ideia de ordem e progresso. Como é que esses teóricos, eles pensam a sociedade para chegar na ordem e no progresso? E aí, até que ponto a nossa sociedade, ela coincidiu com os mesmos pensamentos desses teóricos? Essa daqui eu vou parar, não vou esperar não, vou logo explicar, porque ela é um pouco mais complicada. Bom, a gente precisa parar para olhar para o contexto histórico do nosso país, na época que foi que os republicanos fundaram, né, a ideia de nação, a ideia de ordem e progresso e da bandeira do Brasil. E nessa época, a gente tinha, dentre as pessoas que vieram colonizar o Brasil, um pensamento um tanto atrasado em relação à ideia de civilização, em relação à ideia de moral, em relação à ideia de organização da sociedade. Então, quando a gente para pensar no ideal de sociedade, baseado na ciência e no moralismo, para poder alcançar essa ordem e progresso, em quem a gente pensa?
Pessoal, só tem duas correntes teóricas que vão dialogar com isso que eu acabei de falar. Que é o positivismo e o iluminismo. Eu vou deixar vocês pensarem. Vou para a próxima. Nessa daqui eu mesma leio, porque a gente já está com um pouquíssimo tempo. Se for esperar alguém, vai demorar demais. Bom, a relação entre educação escolar e desigualdade social vem sendo estudada pela sociologia há mais de um século. Diferentes autores e diversas correntes de pensamento explicam os complexos mecanismos dessa relação. Mesmo considerando as grandes diferenças existentes entre países e épocas, a escolarização progressiva da população, letra A, vem acompanhada de um aumento de exigências educacionais do mercado de trabalho. Letra B, garante a empregabilidade compatível com o nível de instrução. Letra C, proporciona o acesso ao mercado de trabalho devido à diminuição na competitividade. Letra D, está relacionada às crises econômicas e favoráveis ao desemprego. Ou, letra E, gera equanimidade entre os segmentos sociais e diminuição dos conflitos culturais. Quando a gente fala de escolarização progressiva, a gente está falando de uma educação que é pensada para o mercado de trabalho. Então, dessas alternativas, né, a gente vê essas que, as que pensam mercado de trabalho. Quais são as que tem aí que pensam mercado de trabalho? Letra A, letra B e até a letra D. A letra E, ela pensa nessa questão da diminuição dos conflitos culturais e da equidade dos segmentos sociais. Alguém quer chutar alguma? Peraí, tem alguém falando aqui ou tentando entrar. Letra C. Esse negócio de alguém tentando entrar direto me desconcentra todinha. Comprar um tripé. Bom. Voltando. Letra C. Alguém quer chutar mais alguma? Letra A. Letra A. Pronto. Agora vamos corrigir as questões. Gente, vejam aí quantos minutos faltam para a gente terminar. Meu celular está distante, eu não estou conseguindo ver, não. Veja aí se a gente ainda tem muitos minutos. 10 minutos, professora. Pronto. Eu vou ler e explicar, e depois, se vocês quiserem fazer alguma consideração, certo? Aí a gente passa para outra. Primeira questão, voltando. Na parte tardia de sua carreira, Kant elaborou planos ambiciosos para a reconstrução da sociedade francesa em particular e para as sociedades humanas em geral. Baseado no seu ponto de vista sociológico, ele propôs o estabelecimento de uma religião de humanidade. Como eu já tinha explicado para vocês, o que seria essa religião de humanidade? Seria o agrupamento de pessoas, a coesão de pessoas, para que a sociedade se organizasse a partir da ideia do moral, né? Ele era um tanto moralista e ele queria que a sociedade tivesse êxito nesse âmbito de coesão. E que não, essa religião de humanidade não teria nada a ver com algo sobrenatural ou sobre-humano, ou seja lá, qualquer outro tipo de crença desse tipo. Seria estritamente a sociologia, ou seja, seria o entendimento da sociedade. A partir do entendimento da sociedade, a sociedade iria se comportar melhor e alcançar uma ascensão social. Vírgula, que abandonaria a fé e o dogma em favor de um fundamento científico. A sociologia estaria no centro dessa religião. Beleza. Com base nessa assertiva, Kant aponta para o papel da sociologia como ciência fundamental para a compreensão. Aí, letra A. A ideia de revolução como solução para sanar as questões de desigualdade social. Kant não estava organizando nenhuma revolução ou como
como dar início a uma revolução. Kant já estava pensando numa solução para a sociedade pós-revolução, porque aquelas revoluções já tinham mexido com a estrutura social. Então, essa daí a gente anula. Letra B. A crença na ação dos indivíduos como fator de interação na realidade. Em momento nenhum, Kant prega uma crença cega na ação dos indivíduos. Inclusive, ele propõe justamente essa religião da humanidade como uma forma de entender e moldar os indivíduos. Letra C. Do senso moral como uma solução para regular e manter unida a sociedade. Faz sentido essa? Faz sentido essa para vocês? Faz. Porque o objetivo de Kant era justamente através dessa religião da humanidade, né? A preocupação dele era essa coesão, essa junção da sociedade por meio desse consenso de moral. E agora vamos entender por que as outras duas seriam anuladas também. O elemento dos elementos dos sujeitos da sociedade, tendo em vista a pluralidade social, bom, Kant, ele não nega a pluralidade social, mas não é uma coisa que ele prioriza nos seus estudos, né? E ele não envolve também nos seus estudos questões subjetivas. Ele tenta ser o mais objetivo possível de acordo com a ciência. Então, isso daí estaria nula. Letra E, a criação de uma ciência sem método e sem racionalismo. Essa daqui é aquela letra absurda que a gente anula de cara. Porque Kant, ele foi justamente precursor de uma sociologia que envolvesse ciências e métodos para poder comprovar essas teorias sociais. Ficou alguma dúvida, galera, nessa questão? Não. Beleza, vamos para a próxima. Na construção de sua teoria, Durkheim também demonstrou como seriam as características gerais da sociedade de solidariedade do tipo orgânica. Quando a gente está falando de solidariedade orgânica, é aquela solidariedade pós desenvolvimento capitalista, viu? Da sociedade moderna. Portanto, seria necessário compreendermos, antes de tudo, a ideia da divisão do trabalho social, ao passo que o capitalismo se desenvolve e a produção em larga escala começa. Os meios de produção foram... Ai, meu Deus. Gente, vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Ai, escureceu aqui. Pronto, agora voltou. Isso aqui diabo é que está acontecendo com esse computador. Enfim, ao passo que o capitalismo se desenvolve e a produção em larga escala começa. Os meios de produção foram se amplificando e requerendo cada vez mais funções especializadas. O que é que o texto está querendo dizer com isso? Que a partir do momento que o capital passa a desenvolver, e a gente vai ter o desenvolvimento de grandes indústrias, essas indústrias elas vão ser sustentadas por mãos de trabalhadores, isso já é uma perspectiva marxista, mas eu estou utilizando para explicar como isso funciona. E aí a gente vai ter a divisão social do trabalho, por quê? Porque muitos trabalhadores fazendo pequenas funções aumenta a escala de produção, né? E a partir disso, de entender essa necessidade, né? Porque peraí, tem alguma coisa aqui dando bip no meu computador. Vocês estão ouvindo esse bip? Sim. Então, não era só eu que estava ouvindo. Deixa eu fechar aqui essas outras abas para ver. Enfim. Voltando. Bom, já me desconcentrei todo. Sim, solidariedade orgânica. Então, a partir dessas mudanças sociais provocadas pelo capitalismo, né, a gente vai ter os grandes capitalistas, que são os donos de empresas,
que vão precisar dessas mãos de obras, que muitas delas vão construir uma produção em grande escala. Então, a gente vai ter um processo de interação entre pessoas provocados por uma necessidade, que seria o processo de produção. E aí, diante disso, a questão pergunta, né? Nas sociedades complexas, em que se impera a solidariedade orgânica, a divisão do trabalho, ela perpassa por fusões díspares em conflito. Não, a gente não está vendo conflito, porque a gente vê funções que se completam. Então, essa daí é nula. Funções especializadas na extração da mais-valia. Não é que essa seja uma resposta errada, mas não é a resposta que a questão está pedindo. A questão está pedindo para a gente explicar e responder isso de acordo com a teoria de Durkheim. Quem trabalha com a mais-valia é Karl Marx. Então, aí a gente já anula. Letra C. Funções múltiplas e coesas? Sim. Por quê? Porque é justamente essa pluralidade de funções, não só de funções semelhantes, como também de funções diferentes, que vão se reunir para um único objetivo, se coexir para um único objetivo, que seria isso, essas funções múltiplas e coesas, que seria para o objetivo de produção. E aí, supondo que a letra C é a correta, né, chegamos até aqui, até a letra C seria a mais ideal, a gente vê a letra D. Funções semelhantes? Não. Não seria só funções semelhantes. Até porque o estudo de Durkheim, a teoria de Durkheim, ele não trabalha só com a semelhança, não basta só ser semelhante, tem que coerdir também. E aí, nós temos funções semelhantes e coesas. Poderia ser a letra E, mas não são só funções semelhantes. Nós temos funções hierárquicas, funções múltiplas. Então, no caso, seria a letra C. Deu para entender, gente? Sim. Sim, sim. Nenhuma dúvida, né? Vou passar para a próxima. Pronto. Terceira. A bandeira nacional, símbolo maior da República Federativa do Brasil, é bastante emblemática, ou seja, bastante significativa, né? Além das suas cores, né, que dizem muito sobre simbologia, né? A cor, ela é um símbolo que marca muito a história da nossa humanidade, no sentido de conseguir moldar e elencar diferenças e semelhanças, principalmente em processos de guerra. E, além das cores, nós temos também os dizeres ordem e progresso. Esses dizeres possuem sua origem em qual teoria filosófica? Letra A. No materialismo histórico de Karl Marx, não seria essa, por quê? Porque Marx, ele traz dentro de sua teoria o estudo da luta de classes, né? Então, de acordo com Marx, nunca vai existir essa ordem e esse progresso, né, dentro de um campo de luta de classes. Só existiria, talvez, um progresso num campo igualitário, que seria depois do colapso do capital, a vinda do comunismo. Então, não seria essa daí. Letra B. Quem foi que chutou letra B? Foi Letícia ou foi Davi? Nessa daqui. Ou foi B e a E. Entre a B e a E. Pronto. Eu falei D, entre D e E. Tu falou entre D e E, né? Pronto. No positivismo, vocês lembram quando a gente estava falando lá de Agostinho, né? De Agostinho, quando ele pensa o positivismo, que a ciência é o meio principal, a ciência é o guia da sociedade, a sociedade só vai se organizar a partir da ciência. Então, o positivismo é justamente pensar isso, pensar nessa ordem e nesse progresso, numa sociedade que só progride, né, a partir da ciência. Então,
de acordo com Kant, né, que ele naturaliza a sociedade, vê a sociedade como um fenômeno natural, é tanto que ele vai ver esses fenômenos sociais como evolução social, enxergar como evolução o contexto histórico da sociedade seria justamente enxergar como o progresso, né? Como se não existisse nenhum fracasso, como se não existisse nenhum erro. Afinal, tudo é natural e a sociedade está progredindo. Então, teoricamente falando, a gente vai pensar, sim, essa ideia de progresso, de ordem e progresso, baseado na filosofia e na ciência, de acordo com Kant, né? Então, supondo que fosse a letra B, vamos olhar por que as outras não seriam as corretas. Letra C, no idealismo de Friedrich Hegel, não. Por quê? Porque Hegel, ele está trabalhando ali o idealismo, ele está trabalhando a dialética, o campo das ideias. Uma sociedade, ela não vai progredir só no campo das ideias. Letra D, no fundamentalismo de Emile Durkheim, talvez, porque Emile Durkheim também era positivista. Só que Emile Durkheim, ele levava em consideração alguns outros fatores que Kant não levava, né? Que é a questão do coletivo ter impacto no indivíduo. Naquilo que é coletivo, no problema que é coletivo, tem impacto individual. Então, de acordo com essa emblemática do coletivo e do individual que Durkheim trabalha, não cabe aí um processo de ordem e progresso, né? O que cabe aí é um processo de interação, né? Que, na verdade, a gente não sabe caracterizar de fato como um progresso. E a outra chance seria o iluminismo, a letra E, que teria uma probabilidade muito grande de ser também, porque o iluminismo ele teve grandes impactos, grande influência nos republicanos aqui no Brasil, né? Então, teoricamente, nós só tínhamos como opções letra B e letra C, porque essas, de fato, são correntes que vão ter impactos com pensamento filosófico, né, das pessoas que vieram pensando a ideia de civilização para nascer a República no Brasil. Só que aí a gente tem algumas diferenças. No iluminismo, René, ele destaca bastante que a gente precisa duvidar, que não há uma verdade absoluta e que a ciência ela não está acabada, ela está em constante reconstrução. Então, a partir dessa ideia de Descartes, a gente já começa a desnaturalizar as coisas, ou seja, a gente começa a problematizar as coisas. Então, essa não seria porque não naturaliza essa ideia de progresso. A única ideia que naturaliza essa ideia de progresso é o positivismo, que no caso seria Kant. Deu para entender, galera? Sim. Qualquer dúvida, gente, vocês podem falar aí no microfone. A gente ainda tem quanto tempo, hein, para essa última questão? Já passou. A aula já acabou, professora. Faz 5 minutos. Então, eu vou deixar essa para a próxima, porque é bastante coisa, né? Bom, para quem chegou atrasado, a gente deu início ao aulão falando de 2 teóricos e provavelmente a gente vai ter uma outra aula para trabalhar os outros 2, porque Kant, Durkheim, Marx e Weber que sustentam a ciência da sociologia, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo Zap. E no mais é isso. Podem partir para outra aula. Foi outra aula. Obrigada, gente. Desculpa ter passado demais do tempo.
Quem chegou atrasado, coloquem, não esqueçam de colocar o nome completo aí no chat. Wellington. Eu tô tentando, professora, só que é tanta gente saindo e o nome aparece em cima do chat que é impossível. Tudo bom, Wellington? Quanto tempo? Tudo. Como é que a senhorita tá? Eu tô bem, e você? Tô bem Eu soube também. que você A aula estava foi meio muito boa adoentada. também, viu? Ai, obrigada. De nada. Obrigada. Eu tenho que ir Infelizmente pra aula. foi corrido. Eu tenho que ir pra aula de Fagner agora. Tchau. Tá certo. Tchau, cheiro, até mais.